Vamos para a nossa aula de número 27 e com o tema foi por amor. Por amor a quem? Por amor a você, por amor a mim, por amor a todos nós, que está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso 8, que fala assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Cristo para a morte, sendo ainda nós pecadores. Então você vai trabalhar com as crianças esse tema. Vem comigo, a dinâmica está muito legal. E para as crianças de 3 a 5 anos de idade, nós vamos trabalhar uma caixa. Pode ser uma caixa de sapato, a caixa que você estiver aí. Essa daqui nós já temos, e aqui está escrito assim: alguém que Deus ama muito. E aqui você pode colocar a frase que é o tema de hoje, foi por amor. Como esse recurso já estava pronto, então eu aproveitei. Por isso que eu falo sempre para você, deixe os recursos sempre prontos, preparados, para que quando for em outra aula você recicle. Visto que a nossa igreja tem muita rotatividade de crianças chegando, crianças indo embora, visitantes, e com isso a gente precisa sempre estar reciclando novos, aproveitando melhor, construindo aqui a frase, aproveitando os recursos que nós vamos construindo e fazendo, colocando lá no estoque. Então aqui é uma caixa de sapato, ó, que foi coberta com EVA, tá bom? Se você não tem EVA, você pode cobrir com papel de presente, de TNT, de não sei, e aí você usa a sua criatividade. Tecido, algum tecido que você tenha, aquele tecido de artesanato que tem o Nampu, chuta. Então, é um tecido que é bem parecido com, assim, um pano bem grosso, bem rígido. Enfim, aqui você vai construir uma caixa. Essa daqui é uma caixa de sapato que se transformou nessa belíssima caixa. E aqui dentro você vai colocar várias coisas, inclusive o coração. Eu coloquei o coração azul e rosa para representar o menino e a menina. E coloquei a cruz vazia e coloquei uma pequena frase, que diz assim a frase: eu sou a ressurreição. Dá para ver aí? Você vai explicar também sobre a cruz. Coloquei a palavra de Deus, o principal. Uma carinha feliz, tá? E no final eu coloquei um espelho. Vamos para a dinâmica que eu vou lhe explicar bem como é que funciona. Você vai começar explicando para as crianças que, gerando expectativa. Olha, hoje tia trouxe uma caixa surpresa. E as crianças que se comportarem, lógico que vai ganhar o presente dessa caixa, né? Então vamos ver o que tia trouxe. O que você acha que tia trouxe hoje dentro dessa caixa? Vamos lá, quero ouvir vocês. E aí você vai parar para dar a voz deles, né? Então vai ser aquele movimento: eu quero falar, tia, eu quero falar. Trouxe chocolate, trouxe lanche, trouxe brinquedo, que é o sonho deles, né? É lanche e brinquedos. Então você vai gerar aquela expectativa, em seguida você vai dizer tananana. Vamos contar até 3? Quando contar até 3, você diz: eu trouxe um coração, porque Jesus ama seu coração. Coração de menino e o coração de menina. Nós precisamos aplicar o nosso coração em Cristo, que é o nosso meio para chegar a Deus, o nosso Pai. Aí você guarda o coração. E em seguida você vai falar sobre a cruz. Então você vai dizer: ele ressuscitou. Olha a cruz como está vazia. Essa cruz aqui, é aquela cruz que a gente compra para colocar o bis. Se você tem condições de comprar um bis e colocar aqui dentro da cruzinha, aí você entrega junto com o chocolate. E antes de entregar, você pergunta: quem é que gosta de chocolate? Ah, você gosta de chocolate, né? Então eu tenho algo muito melhor do que um chocolate. O que é? Aí sim, aí você entrega a cruz. Se você não tem condições de comprar um chocolate,
Você pode colocar aqui aquele coração de pirulito ou uma balinha simples só para adoçar. E você diz, olha, a palavra de Deus, criança, ela adoça a nossa vida. Então, aí você entrega a todas as crianças, deixa eles degustarem um pedaço, depois novamente você volta para a caixa. E o que é que tem dentro dessa caixa? Ainda tem outra surpresa, uma surpresa muito bacana. Aí você vai apresentar o quê? A palavra de Deus, que é a verdade de Deus. De preferência, assim, ilustrada para a criança, para eles entenderem que existe a Bíblia, a palavra da criança, né? E também dos adultos. E dessa forma, você vai abrir no versículo do dia, né? Da aula, que é Romanos 5, 8. E vai ler para eles. Aí vai perguntar, quem aqui tem pecado? Você tem pecado? O que é pecado? E aí você vai começar a explicar o pecado de acordo com as práticas, as ações das crianças de 3 a 5 anos. O que é que eles fazem? Pegam o brinquedo do colega, quer tomar o lanche do outro, tem ciúme do brinquedo dele, não quer compartilhar. Essas são as ações das crianças de 5 a 3 anos. Quando terminar essa parte, mas aqui dentro ainda tem outro brinde. Vamos ver o que é que tem? E você vai abrir e vai fazer uma cara de surpresa. Ah, que legal! Vocês querem saber o que é? E você vai puxar a carinha do emoji feliz. Jesus vive, crianças. Ele não está aqui dentro. Ele não está no meio de nós. Não acredito. Você já sabia disso? E então você vai acrescentar com as suas expressões faciais e sempre fazendo aquela motivação para levantar a emoção da criança que Jesus está vivo. Glória a Deus. E por último, você vai chamar a criança uma por uma e vai falar para ele, eu vou lhe mostrar um segredo, mas você não pode dizer a ninguém, que Deus, o nosso Pai, enviou Cristo para a cruz por amor a você. Mas aqui dentro tem uma pessoa que Jesus ama muito. E Cristo, ele quer saber, ele quer revelar para você quem é. Aí quando você abrir, vai estar o espelho. Aí você fala para a criança, é você. E assim você vai pegar uma por uma, vai separar toda a turma. Uma das tias vai ficar com as crianças num lugar, a outra vai mostrar e vai separando, né? Porque senão o coleguinha que viu aqui vai voltar lá para os outros amiguinhos e dizer, é um espelho. E aí acabou a surpresa, né? Então, quando você mostrar aqui, ó, aí você diz, olha, é segredo, você não pode dizer a ninguém, tá bom? E para as crianças de 6 e 7 anos, essa daqui também você pode concluir com as crianças de 3 a 5 anos. Uma cruz vazia com a frase, foi por amor a você. E aqui você vai construir uma cruz onde eles vão colocar digital com tinta guache vermelha. Você pinta só o polegar e todos vêm colocando a digital e mostra que aqui é o coração de Cristo, que representa todos nós e foi assim que ele levou todos os nossos pecados. Essa dinâmica pode ser aplicada com as crianças de 3 a 5 anos e com as crianças de 6 e 7 anos também, tá? Em seguida, a tarefa para as crianças de 6 e 7 anos, nós vamos construir um sepulcro. Para construir esse sepulcro, nós vamos precisar dessa tarefa, dessa dinâmica. E aqui eu construí o meu, claro, né? Com o quê? Com uma caixa de sapato, tá, gente? Então, assim, eu imprimi essa imagem e aqui dentro você vai também fazer a mesma expectativa com as crianças de 6 a 7 anos. O que é que tem aqui dentro? Será que Jesus está aqui dentro? Vamos ver. E então você vai abrindo devagar. Aqui eu coloquei uma toalhinha branca. Olha só. Você vai explicar, crianças, quando Cristo ressuscitou, ele deixou ainda um vestígio. O quê? O
pano, porque lá no céu ele está vestido com corpo de glória. E isso quer dizer que o corpo de glória é revestido de ação, de unção, de milagre, de poder. Então, nós vamos ser revestidos também com o corpo de glória, quando Jesus voltar e vier nos buscar. E aqui dentro também do sepulcro, você pode colocar a lanterna do celular, para representar essa luz, tá? Se você preferir, você pode recortar aqui, ou se você preferir, você pode usar a sua criatividade. Pegue papel, amasse, ou pinte a caixa de marrom. Aqui eu ainda pintei de marrom, olha. Pinte a caixa de marrom, ou coloque umas pedrinhas mesmo assim por cima. A caixa não interessa que tamanho seja, o importante é que você pegue uma caixa e mostre que ela está vazia. Cristo não ficou preso à morte, porque ele é poderoso. E para construir esse sepulcro, a tarefa das crianças vai ser justamente construir esse sepulcro. Vai estar aqui pontilhado para as crianças recortarem. E aqui tem o pano, que é o lençol, onde vocês vão recortar e colocar dentro do sepulcro. Aqui tem a pedra. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui a pedra. E vai remover a pedra. Aqui nessa tarefa tem todo o passo a passo dessa dinâmica. E eles vão levar para casa, para eles sempre estar lembrando de que Jesus não está aqui. Ele ressuscitou. Então, da mesma forma, vocês vão usar essa cruz, né, para colocar a digital. E sempre lembre que com Cristo nós estamos felizes. A fase da tristeza não nos pertence, porque nós conhecemos o nosso Deus por meio de Jesus, né, o seu único filho. Para as crianças de 8 a 12 anos de idade, vai ser a mesma imagem do sepulcro, sendo que aqui eu tenho vazio ou cheio. Aí, a partir daqui você vai perguntar: e aí, criança, você acha que aqui está vazio ou está cheio? Né? Está vazio do corpo de Cristo, mas ficou cheio da luz do eterno. Né? O sepulcro não ficou com o espírito da morte, o espírito da luz também reinou. E nós vamos trabalhar com as crianças lá em João. A referência dessa palavra vai estar também lá em João, capítulo 20, de 1 ao 18, onde fala que Maria foi até o sepulcro e quando chegou lá não encontrou Jesus, o seu filho. Aí você coloca as crianças em reflexão. Você já perdeu alguma coisa que lhe deixou triste, assim como Maria? E o que foi que você perdeu de tão importante que lhe levou à tristeza? E aí você vai esperar as crianças de 8 a 12 anos falar. E você fala que Maria, como mãe, ficou triste em não encontrar o corpo do seu filho. Mas depois Jesus se revelou a ela, olha aí, e chamou ela pelo nome. Disse: Maria, é assim que Deus chama. Chama seu nome, chama o meu nome, porque Ele nos conhece. Se Ele nos conhece, é porque nós somos íntimos dEle. E a partir daí, então, você vai explicar para as crianças também que a pedra rolou, né? E que era uma pedra muito pesada. E você pode estar perguntando às crianças o que é que tem de peso, qual é a pedra que está na mente deles, que está impedindo de chegar até a Cristo. E o que é que ele tem perdido, que está levando ele a ficar triste. Dentro do culto Kids, dentro da família, lá na escola. Aí vai ser um momento de reflexão, depois de oração, com um círculo de oração, louvor e oração final. Essa foi a nossa aula de número 27. Sejam bem-vindos, Deus abençoe, que o Espírito Santo lhe use, lhe guarde, lhe proteja, ele faça grande aí o seu ministério. Beijo, até a próxima aula. Deus abençoe. Tchau, tchau.